Olá, começa a partir de agora o programa Nossa Gente, programa que compartilha com você história de pessoas que fazem ou já fizeram história na cidade de Cubatão e na Baixada. Hoje nosso convidado é Arão, 36 anos, de muita história para contar e compartilhar com você. Arão, seja bem-vindo ao programa Nossa Gente, viu? Obrigado, valeu, muito prazer. Arão, 36 anos, ainda tá novo, né? Tem muita história para contar, né? Arão, eu tava comentando, brincando aqui até com o nosso amigo Stênio, o pessoal da produção, você é o americano mais brasileiro que a gente conhece aqui, né? Já é de casa, e estamos gravando na casa dele também, aproveitar essa piadinha, né, Stênio? Arão, conta pra mim um pouquinho da sua história. Compartilha com a gente, você é tão querido e muitas vezes a gente não conhece um pouquinho do que você já fez, do como é que você veio para o Brasil, que foi de avião, né, que o Arão já nos comunicou, mas conta pra mim, Arão, um pouquinho da sua história em Cubatão, sua história no Brasil. Tá, eu nasci nos Estados Unidos, eu fui criado lá, uma família simples. Família grande, família pequena? Só eu e minha irmã, né? Então aí foi criado uma casa de... Meu pai era pastor e foi criado numa cidade pequena de 4.000 habitantes. Foi uma infância feliz, brincando na rua, jogando muito esporte. Jogava futebol americano, basquete, no ensino médio, essas coisas. Aí depois eu passei por uma faculdade bíblica. Eu queria trabalhar com ministério. Eu não queria ser pastor, porque meu pai era pastor, eu vi o lado difícil aí de ser pastor. Mas eu amo Deus, né? É a primeira prioridade na minha vida. E também não sou uma pessoa que... Eu gosto muito de outras pessoas. É difícil, nunca encontro uma pessoa que fala que não gosta daquela pessoa. Eu gosto de todo mundo. Então aí, eu queria unir meus maiores amores, né? Pessoas e com Deus. Então queria trabalhar com isso, eu fui fazer uma faculdade bíblica lá nos Estados Unidos. E durante esse tempo de bacharel, tem que fazer um estágio. Eu tinha uma opção de fazer um estágio lá, onde eu conheço tudo, nos lugares que eu achava chato, que era comum para mim, e eu queria uma coisa diferente. Aí surgiu a possibilidade de vir aqui para o Brasil. Nossa igreja já tinha um trabalho aqui com a escola de inglês Young's, que ficava lá no Henry Borden, e também estava começando o trabalho de uma igreja aqui. Aí eu vim para cá, foi 6 meses aqui, e quando cheguei aqui no Brasil eu falei, estou em casa. Estou em casa. É aqui que eu me sinto bem, porque lá nos Estados Unidos eu chegava atrasado para tudo. Aqui eu posso chegar atrasado e ninguém vai me instigar por isso. Então não é só o brasileiro que chega atrasado, né? Mas aí eu sou uma pessoa mais extrovertida também e aqui eu encontro um público um pouco mais jovial também e eu senti muito bem com isso. Aí também durante esse tempo eu conheci uma moça que estava sempre na escola de inglês, ela dava aula lá e também estava nessa igreja. Eu vi que essa moça estava me perseguindo, né? Estava atrás de mim. Era minha esposa, né? Mas ela fala que ela estava lá primeiro, então não era ela. Você que fez, entendi. Mas na verdade começamos a nos gostar um do outro. E também ela queria estudar nos Estados Unidos e através de mim ela foi lá para estudar também na faculdade que eu estava estudando e quando terminei nós fizemos o processo aí para entrar com o trabalho dos missionários com o intuito de vir para cá. Então vim para cá com a ideia de trabalhar com jovens. Eu não ia ser pastor. Não era meu sonho. Meu sonho era sempre de trabalhar com pessoas fora de igreja, pessoas que não conhecem Jesus, não têm um relacionamento com Jesus, e com essas pessoas trabalhar numa forma mais informal e natural com eles. E também sempre gostei de jovens. Então abrimos um clube de jovens em 31 de março. Só alugamos uma casa
colocamos lá uma mesa de pimbolim, de ping-pong, videogame e deixava a casa aberta lá para os jovens brincar. E toda noite a gente passava uma palavra de Deus curto, de 10 minutos, 15 minutos, mas falar por eles o motivo de ter aberto aquela casa e estar trabalhando, conhecendo eles, conhecendo a história deles, a família deles, e demonstrando para eles que tem um Criador, tem um Deus que ama eles e que eles podem buscar Ele. Então essa aí foi a ideia. Arão, você falou que sempre ser extrovertido, isso a gente conhece muito de você mesmo. Desde pequenininho assim, pegou da família alguma coisa, como é que é? Não, meu pai, por exemplo, ele é um cara muito mais... Sério? Não diria sério, mas ele é um pouco mais tímido, né, do que eu. E eu fui um pouco mais assim, até durante alguns anos na escola, a gente escuta muito hoje em dia de bullying, né? Eu sofria muito isso. Eu era ainda sou, né, o gordinho. Aí tiravam onda de mim. E eu perdi minha identidade. Minha identidade era gordinho. Não tinha mais nome, eu tinha um apelido que eles aplicavam em mim. Roubava minhas coisas. Se um queria demonstrar que ele era o fortão, ele queria brigar comigo. Me socava quando não estava olhando, juntava 3, 4 e batia em mim. Até os professores também usavam os mesmos apelidos. Então sofri muito durante esses anos. E eu encontrei de ser alguém que conta piada, alguém que também é um pouco mais feliz, jovial, uma forma de talvez reverter essa dificuldade interior em mim, de colocar como fosse uma máscara aí para demonstrar que não está me atingindo, quando na verdade estava. Mas aí eu fui também gostando de ser a pessoa que gosta de fazer todo mundo rir. Até que quando eu estava terminando o ensino médio, eu fui eleito o presidente da classe, da turma. Olha! Né, trocou a posição e também foi escolhido como o palhaço da sala também. Aí quando foi para faculdade também não foi gostando dessa ideia. E também quando fomos para vir para cá, a gente tem que levantar fundos, passando em igreja. E foi 2 anos de ir para a igreja, onde não conhece ninguém, a gente fica lá na casa de alguém pedindo sustento, depois uma outra semana no outro lugar, onde não conhece ninguém. E eu precisava aprender a conversar, a trocar ideia com pessoas que não conhecem. Então, através dessas experiências, acabou me mudando para a pessoa que eu sou hoje. Né? Quando você falou que vinha para o Brasil, como é que foi para a família, para os pais? Meus pais, eles estavam tranquilos com isso, porque também para eles, como eu falei, meu pai é pastor, a ideia deles sempre foi o mais importante para o filho deles é que ele sirva a Deus. Então, se isso leva ele para outro lugar, ficamos tristes, né, com a saída dele, mas o mais importante é que ele está servindo a Deus onde ele está. Então foi... Eles sempre apoiaram, sempre apoiaram. Como é que foi a sua... Quando você veio para cá... Porque você comentou aqui nos bastidores que ainda não sabia português, né, e tudo mais. Foi difícil? Complicado, bem complicado. Durante esses 6 meses que eu estava aqui, eu consegui aprender bastante coisa. O que me ajuda bastante é que eu sou extrovertido e também eu tenho como a gente fala, uma casca grossa, né, que se alguém ri de mim, estou um pouco me importando com isso, né? Então eu tenho cara de pau de falar o que eu aprendo e vamos ver se dá certo. Se dá certo, eu aprendi. Se não dá certo, a pessoa vai rir de mim e vou nunca cometer aquele mesmo erro, né? Marcou. Então aí foi assim, aprendendo mais na conversa, trocando ideia. Só que como eu trabalhava com jovens, eu aprendi muitas coisas erradas também. E precisava fazer umas aulas de uns 6 meses para aprender, corrigir esses erros de gramática. Ainda tem muito para aprender também. Mas foi meio cara e coragem mesmo, convivendo com eles, né? Foi no dia a dia mesmo. Muita gíria, né? Muita gíria. Muito estilo de conversar, é difícil?
No começo, né? No começo, principalmente, bem difícil. A comunicação e ainda mais sendo americano, né? Muita gente quer aprender contigo ali, né? Mas você ainda estava aprendendo português, né? Também. E o meu desejo sempre foi de me conectar com os brasileiros. Então a ideia não é de vir para cá e falar inglês. É de me ligar com o povo brasileiro. Então essa aí foi uma paixão também, de tentar aprender para que possa fazer um vínculo mais forte aí com o brasileiro. Quando você falou do clube que vocês fizeram, desse projeto que vocês tinham, acho que vocês foram os primeiros, né? Vamos dizer assim, americanos a entender um projeto em Cubatão, ouvir os jovens. Não sei, talvez sim, né? É que eu não conheço outros estrangeiros aqui em Cubatão, né? É difícil, né? Então aí não conhece nenhum outro americano, nenhum outro estrangeiro que trabalhe aqui. Então não sei, talvez sim. Esses jovens, no começo, como é que foi para você? Foi difícil, porque muitos dos jovens que iam lá, às vezes, eles não tinham uma estrutura em casa muito estável. Alguns sim, alguns tinham, mas alguns que ou o pai não estava presente, né? ou era briga direta em casa, então eles procuravam um abrigo, um lugar seguro, onde que eles podem também juntar com os outros amigos, se divertir, mas que também às vezes a casa não estava tão estável, então eles chegavam com um certo bagagem também. Ali você tinha jovens de todas as comunidades, né, de vários locais, né? Era principalmente de 31 de março mesmo. No centro. A maioria era de 31 de março. Mas vinha também gente de Vila Esperança, daqui de Vila Nova também. E você sentia ali naquele momento que estava dando certo e esse era o caminho? Então, sim. Era minha visão era de sempre trabalhar com isso, de continuar com o clube de jovens para sempre. Né? A gente estava conseguindo um contato com eles. E conhecer eles, esse que é o mais importante, que esse trabalho de ministério, muitos gostam de fazer grande evento e aí você faz um evento, a pessoa gosta e beleza, pronto, acabou, foi feito. Mas trabalho verdadeiro é muito mais longo e árduo do que simplesmente fazer uma coisa em instante e largar a pessoa. Eu acho que é mais através de conhecendo a pessoa, um trabalho de longo prazo. Você estava preparado para esse tipo de coisa, para essa realidade desses jovens? Então, eu já tinha trabalhado com um tipo de clube assim nos Estados Unidos. A gente, na nossa faculdade, a gente precisava fazer uns trabalhos na comunidade também, mas o peso da comunidade aqui era um pouco diferente do que lá. De ter tantos jovens que têm envolvimento com drogas desde 13 anos, 14 anos já transitando drogas e era uma realidade diferente assim, de ter famílias também tão quebradas como alguns que os pais estão presos às vezes e outras coisas assim. Era uma outra realidade nesse peso assim, mas de encontrar jovens frustrados, confusos, essa aí em todo lugar. Você tinha uma armadura então para isso, né? Para entender e fortalecer eles, que muitas vezes ele encontrava em você, nos demais, essa força que eles não têm dentro de casa, muitas vezes. Eu tinha uma introdução, né? Foi aprendendo conforme fazendo também, de como lidar com eles. Eu tenho um jeito de ser um pouco mais suave, né? Mas com eles aprendi que às vezes tinha que ser um pouco mais duro, né? De estabelecer mesmo a regra. Simplesmente, sendo amigo deles, nem sempre obedecia às regras da casa. E eu aprendi que precisava realmente estabelecer uma certa autoridade também. Senão ia ser, como a gente fala, oba-oba, né? Oba, o famoso oba-oba. E você tem contato com muitos deles ali? Alguns sim. Ainda tenho contato com vários deles. Às vezes me encontro na rua e falo, Arão, aí... que passou vários anos, aí eu olho para quem era 13 anos na época e né? Hoje é um homem, né? E eu não reconheço. Mas me traz muita felicidade de ver eles ainda hoje e de saber que eles ainda lembram de mim também. O coração fica como nesse momento, hein? Assim, realizado, né? De saber que o que a gente fez naquela época
pelo menos impactou de alguma forma. Muitas das vezes o que você faz, eles passam para frente também, né? Tem muito isso. Sim, essa é a nossa esperança também, que a gente coloca em que seja uma semente que brota e cresce e também que acaba passando para os outros também. Os demais, né? Bom, nós estamos ouvindo hoje a história dele, Arão, 36 anos, eu já falei que é o americano mais brasileiro, mais querido da cidade de Cubatão. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Nossa Gente. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Nossa Gente, hoje conhecendo um pouquinho da história do Arão, o nosso americano mais querido da cidade de Cubatão, já é nosso brasileiro, né? Arão, nós estamos aqui próximo aos quadros da família, eu queria que você apresentasse um pouquinho aí a continuação dessa família linda. Tá, aqui sou eu e minha esposa daqui de Cossil. Qual o nome dela? Cristiana. Então aí conheci ela na época de estágio e ela voltou, estudou comigo lá nos Estados Unidos e nos casamos aqui, voltamos para casar aqui. Mas aí foi só uma visita aí para fazer o casamento. O meu pai veio, ele fez o casamento como ele é pastor, ele fez o casamento, mas foi traduzido. Aí voltamos lá para os Estados Unidos para terminar a faculdade, levantar o sustento para vir para cá. Enquanto estávamos lá, né, fazendo esse levantamento de sustento, lá nasceu nosso filho mais velho, o Nicolas, tem 12 anos. E depois que viemos para cá, nasceu Jonas, que ele tem 8 anos, e também agora Marcos, que tem 5. Então, 3 meninos. É uma bênção, né? São corintianos também, não? Porque todos corintianos, tem que ser. Eu dei a opção, você pode torcer por qualquer time. Se for time outro time do que Corinthians, tem que dormir fora, mas... Foi livre, espontânea, né? Mas aí eles optaram para torcer por Corinthians. E como é que é essa experiência deles também apesar que eles já nasceram aqui? Não, só um que... Só o Nicolas que nasceu lá. E como é que foi essa convivência, por exemplo, deles aqui? Eles tinham convivência com americanos também? Sim, com certeza. A minha família, né? Meus pais, minha irmã, a família dela também. E também vem, às vezes, grupos lá dos Estados Unidos que vêm para cá. E também, às vezes, a gente vai de família inteira também para os Estados Unidos. Então, os 3 crescem falando português e inglês, né? Pelo menos com um contato, né? Com os 2. Marcos, que é o mais novo, ele ainda está aprendendo, né? Que tem 5 anos. E também vemos nos 3 também por esse contato com inglês e português um certo atraso na fala, né? De falar. Mas agora que, por exemplo, o Nicolas é mais velho, você não anota uma diferença de sotaque nem no inglês nem no português dele. Não, eu queria que você falasse agora sobre a igreja, né? O projeto inicial, como tudo começou e até hoje como ela está, como é que nasceu ela aqui em Cubatão principalmente? Então, nossa igreja é uma igreja um pouco diferente que as outras igrejas aqui de Cubatão. Nasceu através de um grupo de pessoas na escola de inglês e alguns trabalhos que teve de missionários vindo dos Estados Unidos para cá. Alguns que se converteram através dessas visitas, mas que não estavam se sentindo encaixado numa igreja aqui em Cubatão. E por ser uma igreja, não somos uma igreja pentecostal, né? Mas também não somos uma igreja muito tradicional no sentido como as batistas ou presbiterianas. Uma igreja um pouco equilibrada no meio, né? Então por isso é um pouco diferente. Não temos muito linguagem, não temos muito cerimônio, ritual. É uma igreja bem mais orgânico, natural. Então essa é a ideia de ser uma igreja onde alguém que nunca foi numa igreja pode entrar ali e vai sentir tranquilo. Tudo que fazemos vai ser bem explicado, não vai fazer nada para constranger alguém que vem de fora. Essa é a ideia, pelo menos, da igreja, de ser um lugar que todo mundo pode sentir em casa, mas onde a palavra de Deus é pregada.
Então essa aí foi assim, essa igreja. Tinha um outro missionário, Jeremy, que era o pastor da igreja, até ele voltou para os Estados Unidos em 2008 e precisava de um pastor e eu acabei assumindo, né? Na verdade, a congregação votou e pediu que eu entrasse como pastor. Para fazer isso, eu precisava abandonar, né? O trabalho do clube de jovens não era abandonar. No início, eu achava que dava para lidar com os dois. Com os dois, né? Mas depois eu vi que não era possível. Então aí eu fiquei só com a igreja e continuar assim, né? Essa linha que você falou da igreja, ela vem lá dos Estados Unidos também, de não ser pentecostal, nem ser... É igual a nossa igreja lá, que vem de raízes metodistas, mas nossa igreja é um lugar bem informal, né? De igreja assim. E você falou no começo da entrevista sobre você é um missionário e não pensava em ser pastor. E virou pastor, né? E aí, como é que foi? São as coisas que... E pro pai, então, né? Para quem é cristão, falamos que é só Deus, Só né? Deus, né? Porque não era o que eu queria fazer, eu não gosto de coisas formais, não gosto de precisar fazer um certo regime de coisas. Eu gosto mais de interagir com as pessoas, mas eu estava sentindo uma necessidade, no meu coração eu estava sentindo uma vontade de ajudar as pessoas da igreja e eu não sabia por quê. Eu comentei com alguns, com o pastor na época, que eu queria ajudar se for necessário de alguma maneira. Ele falou, não, pode deixar, a gente está cuidando e tal. Aí depois ele falou que estava voltando para os Estados Unidos. Eu pensei, talvez é isso, porque Deus estava colocando isso no meu coração. Então falei com ele de novo, aí ele falou, não, pode deixar que tem um outro que vai ser o pastor. Só que chegou a hora e o outro optou para não fazer, fez outra escolha. Aí eu pensei, talvez é por isso. Aí depois as pessoas da igreja começaram a conversar com minha esposa, perguntando se eu estaria interessado, né? Aí eu acabei optando para dizer sim, eu estou à disposição. E foi assim que aconteceu. Não foi que eu acordei, eu queria ser pastor, né? Mas era uma coisa que Deus colocou no coração de ajudar as pessoas. E eu gosto também de ensinar, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, quando eu prego também, eu prego num estilo mais de ensinar, tá? Que está escrito na Bíblia, então vamos ver como isso aplica em nossas vidas e mais um estilo de ensinamento. Essa mudança que aconteceu, como é que foi para você e para a família, para todos ali nesse momento? Porque quando você foi colocado, você o pastor, estou pronto, mas ao mesmo tempo é uma experiência que... Eu já tinha o treinamento, como eu já tinha feito o meu bacharel num seminário bíblico e eu estava no processo também de mestrado, que eu desde então terminei também no mestrado de coisa bíblica, então coisa de teologia, Bíblia, eu já sabia. Também foi criado uma família de pastor, então sabia como que era. Agora minha esposa não, né? Minha esposa não tinha contato com a igreja quando era criança e não foi criado num ambiente assim religioso, né? Não, religioso sim, mas não evangélico. E não de uma família de ministério, né? Então tem um sacrifício sim de família de ministério, que é diferente, que você não tem coisas suas. Por exemplo, na nossa igreja, eu não sou dono da minha casa, não sou dono de nada, não sou dono nem do carro que eu dirijo, é tudo da igreja. E você vive de uns sacrifícios assim, de salário mais baixo que talvez uma pessoa que tem um mestrado, né, ganharia em outra área. Então essas coisas são um pouco diferentes. Você vive também na mercê das pessoas, tanto das pessoas dos Estados Unidos que pedem você tem que fazer isso, você tem que se mudar para lá, você tem que viver aqui, você tem que fazer outra coisa, ou fazer essa viagem, né, e você tem que fazer. E também, quando você é o pastor, você vive à mercê das pessoas da igreja também, que precisamos do pastor para isso. Alguém está passando dificuldade.
você tem que lidar com isso. Alguém está com problema de saúde, ou problema no casamento, ou qualquer outra coisa assim. Os problemas de todo mundo acaba sendo o problema, né, do pastor também. Então é um pouco diferente, que o telefone pode tocar a qualquer hora, né? E eu tenho que correr lá para atender. Quase um médico, né? É assim. Então tem essas coisas aí que tem que se adaptar. Mas também tem uns outras coisas assim, muito agradável, muito prazeroso também. Então tem uma coisa boa e coisa ruim, né, que envolvendo tudo. Como é que foi as ações comunitárias, né? Vocês ficaram muito conhecidos, principalmente lá na Vila Esperança, né, onde a gente conhece bastante lá com projetos de inglês, o professor Menezes também. Foi uma experiência bem legal, né, lá dentro, né? Você, no começo foi atendendo o pessoal ali do Jardim 31 de Março, depois vocês foram para a comunidade, né? Sim, essa ideia de nossa igreja também é de ser uma luz na comunidade, não necessariamente de criar uma igreja em nome, uma instituição. A ideia é de ver várias oportunidades de fazer Deus conhecido. Então, se isso por exemplo, na Vila Esperança, tinha uma possibilidade através do Menezes, José Menezes, que muitos conhecem como boleiro aqui de Cubatão, né? Ele foi colocado com posição de ensinar inglês lá na Vila Esperança, um projeto social gratuito para os alunos lá. Foi num ponto final lá de Vila Esperança e também na Ilha Bela, no ponto do Zumbi lá. Sim. Então ele trabalhava nesses dois lugares e como ele era membro da nossa igreja, ele abria espaço também para os americanos, que é natural, ajudar lá. Então tinha os outros missionários que estavam aqui conosco, que faziam os trabalhos com eles, e muitos deles também conhecendo Deus através disso, ia nas igrejas de lá, né? Que era também muito, muito bom para nós também. Nosso intuito era de eles conhecer Jesus. Então, se isso levou eles a uma outra igreja, tranquilo. Então, muitos agora participam da Igreja Batista, lá do Ponto Final. Sim. Até a menina que agora que Menezes ficou doente, que está lidando com o projeto lá, é de lá também. Foi uma aluna do Menezes também. Várias que foram alunos também viajaram pelo mundo. Trabalha em cruzeiro. Tem uma menina que mora nos Estados Unidos também agora também. Então, essa aí é gratificante. Mesmo não fazendo parte da nossa igreja, o importante é que o reino de Deus está crescendo. A gente fez o futebol também, conhecemos várias pessoas. A ideia de juntar lá as pessoas, e a gente sempre teve uma palavra de Deus também nessa hora de futebol. Sim. Agora temos um projeto que estamos planejando, preparando de karatê. Tem uma pessoa da nossa igreja que já foi professor de karatê e agora tem essa vontade de ajudar a comunidade, fazendo aulas gratuitas na igreja de karatê. Estamos também com a ideia de fazer umas palestras sobre finanças, ajudando as pessoas a lidar com suas finanças em sua casa. Principalmente com essa crise, né? Você tem que driblar. Exatamente. Né? Como que podemos fazer as coisas para reduzir os juros que pagamos, não entrar em esquemas de empréstimo que acaba pagando mais do que deveria, parcelando quando não deveria, esse tipo de coisa. E também sabemos que, infelizmente, a igreja evangélica tem uma má fama quando fala de finanças. Então, queremos trocar essa ideia também de finanças, para demonstrar que nossa vontade é de ajudar a comunidade de uma forma prática e uma forma que eles podem ver o amor de Jesus através dessas ações. Isso é uma preocupação sua e dos membros da igreja. E além do, né? Isso. Só a palavra de Deus, é claro, sempre é fundamental, mas também tocar em outros assuntos e tudo mais, essa é a ideia. A gente vê que o trabalho de Jesus não foi simplesmente falar sobre o reino do céu, que foi muito que ele falou, mas também ele lidava com as dificuldades e o sofrimento do povo atual. Então ele curava as pessoas, ele alimentava as pessoas. Então a gente tem que encontrar maneiras também de tocar na pessoa onde ele está, no desejo, na necessidade que ele está sentindo na hora, e através disso talvez entramos e falamos sobre o amor de Jesus. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria te perguntar, você como pessoa, está faltando alguma coisa ou você já fez bastante coisa? Existem projetos aí que você pensa, olha, Mike, eu quero ainda fazer isso? Como é que é? Hoje com 36 anos já fez bastante coisa, uma trajetória muito legal para contar, mas falta alguma coisa? Se arrepende de alguma coisa?
Arrependimento, não. Às vezes, olhando para trás, talvez a gente ia tratar ou lidar com situações de uma forma diferente, mas também através desses erros que a gente ganha experiência, que somos mais maduros também para enfrentar as outras dificuldades. Então, acho que essas dificuldades também vêm para agregar, vêm para acrescentar em quem nós somos. Então, o que me falta... Não falta nada, eu só quero viver de dia a dia, ver que Deus tem preparado para mim, meu sonho também de ver meus filhos crescendo, tendo Deus em primeiro lugar, esse é nosso maior pedido, e continuar ajudando as pessoas, né? O meu maior prazer é de ver que eu posso ajudar e fazer uma diferença na vida de alguém. Isso é missão dada, é missão cumprida, é isso mesmo? Essa é a vontade mesmo, com a graça de Deus, e devo tudo a Ele, né? Que qualquer coisa que eu faço, não sou eu que faz, mas é o poder de Deus que habita em mim. Então, estamos chegando ao final do programa, queria que você deixasse aí alguma mensagem para quem está nos assistindo, a câmera aí toda sua. Qual câmera, Pimentel e Paulo? Ali, a sua, pronto, do Pimentel. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Uma mensagem para quem está assistindo. Em português, né? Em português. Bom, né? Que tipo de mensagem? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem às vezes está afastado, para quem quer conhecer projetos, para quem às vezes está ali em casa precisando de um amigo e às vezes com as suas palavras tem essa chance, né? Eu queria convidar qualquer um de Cubatão de conhecer nossa igreja, que é a Vida em Cristo, que fica ao lado do Correios, no centro, 9 de abril. É um lugar que você vai se sentir bem recebido, que você vai sentir em casa. E vai encontrar pessoas querendo ajudar e nunca fazendo você sentir constrangido ou peixe fora de água. Você vai, mesmo nunca indo numa igreja, você pode entrar lá e se sentir tranquilo. E a minha vontade é ajudar Cubatão também na comunidade aqui. Se alguém, qualquer líder ou até pessoas aí que precisam de ajuda, podem encontrar que nosso lugar, nossa igreja está aberto a ajudar. Por exemplo, CADEC, que é uma entidade de Cubatão que ajuda pessoas que dependentes química, estão usando nossa igreja nesse momento aí para suas reuniões que a prefeitura não está podendo sustentar como ajudava antes, então eles estão fazendo suas reuniões lá e estamos abertos também de ajudar a comunidade de qualquer forma que seja necessário. Show. Arão, obrigado por ter compartilhado com a gente essa história, viu? Sucesso sempre para você. Meu prazer, muito obrigado. Bom, e ficamos por aqui com o programa. Nossa, gente compartilhou hoje com você a história do Arão, 36 anos de muita história, ele também é boleiro, a gente não comentou a questão de jogar futebol e tudo mais, né? Mas além de tudo ele joga bola também, né? E o Stênio tá aqui, que é um dos nossos amigos que conseguiu agendar, que também não joga tanta bola, a gente fala com os boleiros que jogam e mais ou menos pessoas, né? Que não tem todo esse talento no futebol. A você um grande abraço e continue na nossa programação da TV Câmara Cubatão. E até mais!